Hoje eu quero tratar com você de um assunto muito sensível. Eu acho que todos nós já enfrentamos esse problema num dado momento da vida. Alguns se descontrolam, outros se perdem, outros se irritam. Nem sempre sabemos lidar bem com isto. Como lidar vitoriosamente com as críticas? E eu quero basear esta mensagem no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 28 a 30. Eu vou ler esse texto com você e daqui tirar algumas lições importantes como vencer ou lidar vitoriosamente com as críticas. E o texto diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. O contexto desta passagem é a batalha de Israel contra os filisteus. Os dois exércitos estão acampados, cada um do lado de um monte, o vale no meio, quando surgiu do lado dos filisteus um homem com perfil de um gigante, o Golias, um duelista, um guerreiro, com 3 metros de altura, trajado de uma armadura que cobria seu corpo, com uma lança cuja ponta da lança pesava 6 quilos, um escudeiro à sua frente, uma montanha de carne, um duelista perigoso. E esse homem faz um desafio ao exército de Israel para dar um homem da fileira dos israelitas para lutar com ele. Não era preciso ter guerra. Se ele ganhasse essa luta, os israelitas serviriam aos filisteus. Se fosse o contrário, os filisteus serviriam aos israelitas. E quando Golias apareceu então no cenário, ele desafiou o exército de Israel durante 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes. E ninguém teve coragem de aceitar o desafio. Todos os soldados de Israel fugiram com as pernas bambas de medo. O moral do exército estava em baixa. Aconteceu que, no 40º dia, na 80ª vez que Golias desafiou o exército de Israel, chega neste acampamento o jovem Davi, por mandado de seu pai, com a missão de levar alimentos aos seus irmãos e ao comandante. E ele chega exatamente na hora da debandada geral. Ele chega exatamente quando está todo mundo fugindo, amedrontado e acuado pelo medo. E quando ele chega, ele quer saber o que está acontecendo. Há um alvoroço no acampamento. Os soldados de Israel batendo em retirada, todo mundo acovardado. E quando informam para ele que o que está ocorrendo é que tem um duelista que está desafiando, está humilhando, afrontando as tropas de Israel, ele pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Eu vou enfrentá-lo, eu vou vencê-lo. Mormente porque ele já estava sabendo também que quem vencesse esse gigante, o rei Saul havia prometido dar sua filha em casamento a esse guerreiro.
e isentar sua família de quaisquer impostos e tributos. O problema é que quando Davi está fazendo esta declaração de que ele vai enfrentar o gigante, do qual todos os soldados estão correndo de medo, inclusive os 3 irmãos de Davi, convocados para essa guerra, o seu irmão mais velho, Eliabe, começa a afrontá-lo, a criticá-lo. E aqui então entra o texto que eu gostaria de trabalhar com você. Como lidar vitoriosamente com as críticas. Porque eu vou lhe dizer que a crítica dói. Sempre dói. Agora, há críticas e críticas. Há uma crítica honesta, bem-vinda, porque ela tem como propósito ajudar você a superar suas fraquezas, a realinhar sua vida, a tomar a direção certa no caminho da existência. É por isso que a Bíblia diz que é melhor a ferida feita pelo amigo do que a bajulação do hipócrita. Porque o verdadeiro amigo nos confronta no particular e nos defende em público. Mas há críticas que são nocivas. Elas não têm a intenção de ajudar você a superar uma fraqueza, a vencer um obstáculo, a visualizar horizontes mais amplos. O propósito dessas críticas é humilhar você, é derrubar você, é levar você ao fracasso. Estas críticas doem, e doem muito. Mas há momentos em que as críticas doem mais. E quando as críticas doem mais? Em primeiro lugar, as críticas doem mais quando elas vêm daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. A crítica é mais nociva quando ela é fogo amigo. Quando ela vem daqueles que são, pelo menos em tese, nossos aliados e não nossos inimigos. Veja você que quem está criticando Davi aqui não é o exército filisteu. Quem está criticando Davi aqui não são os soldados israelitas. Quem está criticando Davi aqui é seu irmão e o seu irmão mais velho. Carne da sua carne, sangue do seu sangue. Quem está criticando Davi aqui é alguém que devia estar do lado dele e não contra ele. Então, quando a crítica vem daqueles que são mais próximos, são mais íntimos, ela dói mais. Quando um estranho critica você sofre por um momento, mas aquilo não mexe tanto com você. Você não tem intimidade com a pessoa, você não se relaciona com a pessoa, você não vai conviver com essa pessoa, você não tem planos futuros com essa pessoa. Mas quando a crítica vem de alguém da sua família, do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, dos seus parentes, de gente que é sangue do seu sangue, do seu irmão, aí essa crítica dói mais. Davi está enfrentando o maior crítico da sua vida, o seu próprio irmão, Eliabe. Mas em segundo lugar, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. E apesar de conhecer o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso compromisso, ainda assim nos critica. Veja você que Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Eles eram 8 irmãos. Davi era o caçula. E significa que Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer. Eliabe conhecia o caráter de Davi, a valentia de Davi,
como Davi já havia matado um leão, matado um urso para defender suas ovelhas. E apesar de conhecê-lo, ele o critica. Apesar de saber quem ele é, ele o critica. Ao arrepio da verdade, ele o critica. À revelia da justiça, ele o critica. Sabe por quê? O que incomoda seus críticos não são seus defeitos. O que incomoda seus críticos são suas virtudes. Os seus críticos, não tendo coragem de enfrentar a si mesmos, transferem para você os seus defeitos e criticam em você o que não tem coragem de lidar com eles mesmos. Eles fazem uma projeção, uma transferência dos seus problemas para você e criticam em você o que não sabem lidar ou enfrentar em si mesmos. E apesar de conhecer o seu caráter, sua conduta ilibada, seu testemunho irrepreensível, eles vão continuar criticando você, porque a sua luz denuncia a escuridão deles. A sua coragem denuncia a covardia deles. A sua fé denuncia a incredulidade deles. Então a crítica dói mais quando vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Em terceiro lugar, a crítica dói mais quando ela vem envelopada em destempero emocional. O versículo 28 diz que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Uai, mas por que Eliabe está irado contra Davi? O que Davi fez contra Eliabe? Qual foi o crime de Davi contra Eliabe? Qual foi o erro? Como Davi ofendeu Eliabe? Por que ele está irado? Por que ele está com os nervos à flor da pele? Por que ele está destemperado emocionalmente? Qual é a causa disso? O problema é que Eliabe não estava com o coração bem resolvido em relação a Davi. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para escolher um de seus filhos como rei de Israel, quando o profeta está chegando, Eliabe estava à porta. Era um homem de porte elegante, atlético, de uma beleza masculina à vista, capa de revista, um astro do performance humano. E o profeta Samuel pensou, aí está o ungido do Senhor. E Deus disse para o Samuel, não, você está olhando a aparência, eu vejo o coração. Só tem casca, só tem verniz. E diz a Bíblia que todos os demais filhos de Samuel, de Jessé, passaram diante dos olhos de Samuel e nenhum deles foi escolhido. Então Samuel pergunta, não tem mais? Não tem mais filhos? E Jessé disse, não, tem o caçula, é o Davi, mas ele está lá cuidando das ovelhas. E o profeta disse, manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi, o caçula, chegou esbaforido do campo, com roupas, com cheiro de ovelha, Deus disse para o profeta Samuel, pode entornar o azeite sobre a cabeça dele e ungir o rei de Israel. E ali na presença dos irmãos, o Davi é ungido rei. Então, o Eliabe aqui está irado, porque ele não pode entender como o caçula furou a fila. Os privilégios partiam da primogenitura. Ele devia ser o escolhido e não Davi. Ele foi convocado como soldado e não Davi. Ele está fugindo do gigante e Davi quer enfrentar o gigante. Ele está irado porque não suporta a possibilidade de Davi vencer esta luta e receber os louros da vitória, os aplausos da multidão, o reconhecimento popular. Eliabe é do tipo de gente que não tolera o sucesso do outro. Ele olha para o outro como
um concorrente, não como um cooperador. É aquele tipo de gente que até se solidariza com o outro na sua dor, mas nunca se solidariza com o outro na sua vitória, nas suas alegrias, nas suas conquistas, no seu sucesso. Ele está irado, porque ele não suporta a possibilidade de seu irmão ser honrado e não ele. Não é fácil lidar com esse tipo de crítica. Mas em quarto lugar, a crítica dói mais quando ela é contínua. No verso 29, diante das críticas do Eliabe, Davi perguntou a ele: o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. O que está por trás desta fala de Davi? Trocando em miúdos, o que Davi está dizendo para Eliabe é o seguinte: meu irmão, até quando você vai me criticar? Até quando você vai ficar no meu pé? Até quando você vai me incomodar? Até quando você vai ser contumaz nas suas críticas? Isso significa o seguinte, que Eliabe era um crítico contumaz. Ele não deixava Davi em paz. Ele tinha uma espécie de prazer mórbido em criticar Davi. Parece até mesmo que há pessoas, até na igreja, que têm esse ministério, o ministério da crítica. Eles acham que se promovem quando criticam o outro, porque essa é uma maneira humilhante, vergonhosa de você se autopromover, é criticando o outro. Porque quando você critica o outro, você está se posicionando como melhor do que o outro. E é triste, muito triste, quando alguém não consegue ver as virtudes, só os defeitos. Não consegue trazer uma palavra boa, só uma palavra ruim. Não consegue incentivar, só consegue criticar. Não consegue ver o lado positivo da história, só vê o lado negativo. E Davi tem que lidar com a realidade de uma crítica contínua do seu irmão. Todo dia. É como uma goteira que todo dia está lá pingando. Todo dia está incomodando. Todo dia tem uma coisa para destacar, não para elogiar, mas para criticar. Não é fácil lidar com isso. Mas ainda, em sexto lugar, a crítica dói mais quando a crítica ela tem a síndrome de julgar o nosso foro íntimo, quando o crítico tem a síndrome de Deus. Porque olha o verso 28 comigo. Eliabe disse para Davi assim: bem conheça a tua presunção e a tua maldade, vieste aqui apenas para ver a peleja. Isso é um juízo de valor. Isso é julgar sentimento e pensamento. Isso é entrar numa seara que não pertence a nós, só a Deus. Só Deus conhece o coração. Só Deus julga a motivação. E Eliabe está aqui dizendo que Davi está ali porque ele é presunçoso, porque ele é maldoso. E isso é julgar foro íntimo. Isso é tomar para si aquilo que é prerrogativa exclusiva de Deus. Então, veja você que a realidade dos fatos era bem diferente. Quando Jessé, pai de Davi, ordena a ele ir lá no campo de batalha para levar pães e queijos para os seus irmãos e para o comandante, o Davi poderia ter dito para o seu pai assim: papai, o senhor não sabe o que aconteceu na nossa casa? Eu fui ungido rei de Israel. Eu não vou me prestar esse trabalho de office boy. Eu preciso manter minha imagem. Eu preciso preservar minha reputação. O senhor manda um trabalhador da casa,
um serviçal da família, a fazer isso. Eu não vou. Portanto, quando Davi vai, ele não é presunçoso, ele é humilde. Mas o crítico é capaz de ver uma virtude sua e transformar uma virtude sua em defeito, para criticar. Mas, ainda, a crítica dói mais quando essa crítica tem o propósito de humilhar você em público. Porque Eliá perguntou para Davi assim, ô Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Em outras palavras, vê se enxerga, menino. Recolha-se a sua insignificância. Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto e vem aqui, no centro nevrálgico de uma batalha, querer dar uma de valentão, de corajoso, para enfrentar um gigante. O que é isso, rapaz? Qual a intenção de Eliabe? É humilhar Davi, é tirar o moral de Davi, é reduzir Davi à nulidade, é botar Davi debaixo da sola das suas botas, é desacreditar o seu irmão diante da soldadesca de Israel. Agora, deixa eu concluir. Qual é a única atitude que você pode e deve ter diante dos críticos? Ou das críticas amargas? Só tem uma atitude. Foi o que Davi fez. Versículo 30. Davi se desviou do seu irmão e falou as mesmas coisas para outras pessoas. Se você gastar tempo com seus críticos, eles vão tirar a sua paz, o seu sono, o seu apetite, a sua saúde, o seu foco. Não gaste suas energias com os críticos. Deus não chamou você para lidar com os seus críticos no sentido de ficar ferido, magoado, adoecido pelas suas críticas. Deus chamou você para vencer seus gigantes. Não gaste tempo com seus críticos. Não queime energias com seus críticos. Não fique focado com seus críticos. Saia deles. Como um dia o Neemias disse para os seus críticos, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Então é hora de você deixar de lado os críticos e focar naquilo que Deus chamou você para fazer. Então, que Deus abençoe sua vida. E eu espero que, como Davi, possamos ter a mesma atitude. Em vez de ficar gastando tempo com os críticos, voltar nossa atenção para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vencer os nossos gigantes. Davi lutou, Davi venceu o gigante e ele se tornou um grande herói nacional. Deus pode levantar você para enfrentar os seus gigantes, para vencer os seus gigantes e dar a você uma retumbante vitória. Deus abençoe profundamente a sua vida. Você já chegou a um ponto em sua vida de angústia e desespero tal que você chegou a pensar dar cabo da sua própria vida? E você achou que não tinha mais saída, não tinha uma janela no fim do túnel, uma porta de escape para a vida? Você já chegou àquele momento de angústia tal que para você a morte seria melhor? Já foi açoitado pelo chicote da culpa, em noites e mais noites sem dormir? Talvez atormentado por terrores que assombravam a sua alma? Hoje eu quero tratar deste assunto com você. Não desista de você. Eu sei que há momentos na vida sombrios, de vales escuros, de dores atrozes, de desespero e de desesperança. Há momentos em que a nuvem pardacenta e escura fica parada sobre a nossa vida. Há momento em que a tempestade borrascosa parece lançar sobre nós com fúria indomável enxurradas de medo e de pavor. Há circunstâncias medonhas, há inimigos reais
e invisíveis que nos assustam, mas há inimigos também, visíveis e reais, que nos intimidam. Há circunstâncias que fogem ao nosso controle. Há sentimentos turbulentos que fazem uma verdadeira reviravolta na nossa alma. E nessas horas, sentimos medo, pânico e pavor. Talvez você esteja vivendo ou já viveu momentos assim. Talvez você já tenha flertado com a própria morte e até cogitado que seria a única saída honrosa para essa situação tão amarga e dolorosa em que você se encontra. Mas eu quero encorajar você, no nome poderoso de Jesus, a não desistir de você. Homens de Deus já pensaram em morrer e até pediram para si a morte. Na verdade, você encontra um Moisés, o grande líder, o grande legislador, o grande intercessor da nação de Israel. O homem que arrancou a nação de Israel com mão forte e poderosa, a mão de Deus, com um cajado nas mãos, fazendo envergar diante da sua bravura o mais poderoso chefe de estado do mundo da sua época, Faraó. Esse homem chegou um momento em que ele pediu para Deus: Senhor, risca o meu nome do livro que escreveste. Não vale mais a pena viver se não for do jeito que eu entendo. Homens poderosos nas mãos de Deus como Elias, um homem que orava e os céus fechavam as suas comportas, um homem que orava e um menino morto ressuscita, um homem que orava e o fogo caía do céu, um homem que orava e as torrentes voltavam a descer restauradoramente sobre a sua nação. Houve um momento em que ele teve medo, houve um momento em que ele fugiu, houve um momento em que ele pediu para si a morte: basta, Senhor, eu não quero mais viver, chega. Nestas horas a mente fica confusa, o coração perturbado, e Elias chegou a pensar que ele só tinha passado e não tinha mais nenhum futuro. Ele pensou que nesse universo de tantos afastamentos de Deus e até de apostasia, só ele havia ficado, e Deus corrigiu as suas lentes embaçadas, dizendo: não, Elias, tem 7.000 que não se dobraram ainda. Você quer morrer, mas você tem futuro, tem coisas a fazer, tem ministério a realizar. Você ainda vai ungir um profeta em seu lugar, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um rei na Síria. O seu ministério não acabou. E mais, eu pretendo levar você para o céu sem que você passe pela morte. Às vezes, no nosso desespero, achamos que é o fim da linha, quando Deus está dizendo: é o começo de uma nova jornada. Não se desespere, espere em Deus. Encontramos um homem da laia, da estirpe de Jonas, o profeta de Deus, que, em virtude do seu nacionalismo exacerbado e de não poder compreender como Deus poderia amar um povo tão rebelde, tão cruel como o povo de Nínive, ele pediu para si a morte. Não porque ele cometera coisas horríveis na vida, mas porque Deus era misericordioso e capaz de salvar até os seus inimigos. Talvez você tenha pedido também para si a morte, porque você está vivendo um momento difícil, uma crise medonha, um deslize vergonhoso, uma queda repentina, uma situação adversa que você jamais imaginou passar, mas que está passando. Eu quero encorajar você: não desista da sua vida. Este é um assunto que sempre mexeu comigo e eu tive a bênção e o privilégio de escrever uma obra sobre esse assunto: suicídio, causas, mitos e prevenção. O título é chocante, por isso eu resolvi mudar o título do livro: Não desista de você. A sua vida é preciosa. Deus criou você, Deus formou você, Deus remiu você, Deus habita em você. Você que já entregou sua vida ao Senhor Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem o selo do Espírito Santo, marcando você como propriedade exclusiva de Deus. Deus ama você, cuida de você, você é filho de Deus, é herdeiro de Deus, você é herança de Deus, você é habitação de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, em quem Deus tem todo o seu prazer. Não desista de você. É claro que há causas para um suicídio,
E talvez há muitas causas, mas a principal delas é a depressão. É cíclica, às vezes avassaladora, é bem verdade, mas tem cura, tem tratamento. E se trata com remédio, com terapia, com fé. Então, se você está lidando com um momento difícil de depressão na sua vida, não desista. Talvez você não esteja enxergando nesse nevoeiro, talvez você não esteja vendo uma luz no fim do túnel, talvez você esteja entregue ao desespero e à desesperança, mas tem esperança. Tem esperança. O sol vai voltar a brilhar. A luz vai voltar a iluminar sua mente. Seu coração vai encontrar novamente a paz, a alegria, o prazer de viver. As turbulências da vida não duram a vida inteira. As provações, por mais amargas, elas são passageiras. Elas são variadas, mas são passageiras. Elas são pedagógicas. Deus quer ensinar a você, nesta situação tão difícil, coisas permanentes e eternas. Há outras causas, é bem verdade, como um problema passional, às vezes o rompimento de um namoro, de um noivado, de um casamento, às vezes um prejuízo financeiro radical, uma falência nos negócios da empresa, talvez uma decepção de uma amizade, de um relacionamento, talvez uma doença incurável, talvez uma situação adversa que veio sobre a sua vida e você não sabe como resolver e tratar. Eu quero dizer para você, não desista de você. Seu Deus é maior que o seu problema. Você não tem saída, mas Deus tem. Deus abre caminho no deserto, Deus abre uma estrada no meio do mar, Deus faz a água brotar da rocha, Deus faz codornizes caírem do céu, Deus faz milagres e Ele pode fazer um milagre também na sua vida e reverter essa situação tão difícil, tão amarga, tão dolorosa. Não desista de você. Talvez você abraçou uma ideologia sem esperança. Talvez a sua filosofia de vida não gera no seu coração qualquer sentimento de otimismo, de prazer para viver. Talvez você esteja entregue ao niilismo, a um vazio imenso na sua alma, ou talvez você esteja entregue a um pessimismo crônico, ou talvez você esteja totalmente rendido à desesperança da vida. Mas Jesus é a nossa esperança. Mas Deus é o Deus da esperança. E ainda que você não veja a saída, ainda que você não entenda o que está acontecendo, eu quero lhe dizer, não desista de você. É possível recomeçar. Não jogue a toalha, não entregue os pontos. Creia e você verá a glória de Deus. Coisas novas hão de vir, tempos de refrigério hão de chegar. Depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Deus não abre mão da sua vida, Deus não desiste de você, Ele ama você não por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus pecados, não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Deus ama você, não porque a causa do amor de Deus esteja em você, a causa do amor de Deus está nele mesmo, Ele é amor, e Ele não desiste de você. Portanto, não desista também de você. Talvez você já bateu em tantas portas, quem sabe você já recorreu a tantas pessoas, quem sabe você mesmo já tentou de todas as formas mudar e ver alguma coisa nova na sua história, e parece que quanto mais você se empenha, se esforça, as coisas ficam mais complexas, mais difíceis, mais dolorosas. Mas não desista de você. Deus pode trazer o novo, o inédito, o que você nunca viu, jamais experimentou. Deus pode levantar-se na sua vida com uma nova história, com um novo recomeço, com uma nova esperança, com um novo futuro. Talvez você se decepcionou com algum líder religioso, talvez você se decepcionou com alguma igreja, talvez você se decepcionou com alguma instituição religiosa, você diz, não, agora não adianta mais, eu estou decepcionado, eu estou desacreditado, eu não acredito em mais nada, eu não acredito em mais ninguém, eu estou completamente abatido e abalado na minha estrutura emocional e espiritual. Eu quero dizer para você que os homens podem decepcionar-nos, os homens podem frustrar-nos, mas Deus jamais.
Deus jamais vai desamparar você, Deus jamais vai frustrar você, nele você pode confiar. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. A Bíblia diz ainda que o pai e a mãe se esqueçam dos seus filhos, Deus jamais vai se esquecer. Ainda que uma mãe que amamenta esqueça do seu bebê, Deus jamais vai se esquecer de você. Ele nunca vai desamparar você. Descanse nele, creia nele, espera nele. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Portanto, não desista de você. Talvez você já chegou ao ponto de falar, verbalizar, que não aguenta mais, já está cansado, frustrado. Talvez você já tenha até dito para sua família, para os amigos mais íntimos, ou até mesmo indiretamente, através das suas mídias sociais, que você pensa em botar um fim em tudo isso. Quem sabe, flertando com a morte, pensando em ceifar sua própria vida. Primeiro eu quero lhe dizer que isso não é a saída, não é a solução. A morte não põe o fim na dor que talvez esteja latejando na sua alma. A morte não é o fim da existência. Nós não cremos no materialismo ateu. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem uma alma que não pode morrer. A vida não encerra no túmulo. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Existe uma eternidade insondável, vastíssima pela frente, onde você pode habitar com o Senhor para sempre, no gozo eterno, onde não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor, nem luto. Ou então, você pode sofrer penalidade eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, não desista de você. Há uma saída. Não flerte com a morte. Não brinque com a morte. Não chantageie com a morte. Não entre nesse cipoal perigoso. Não ponha o seu pé nesse laço mortífero e mortal. Não desista de você. Talvez você até mesmo já tentou o suicídio. Talvez experimentando até onde você poderia ir. Talvez usando uma dose maior de remédios, ou até tentando uma overdose, ou talvez até usando métodos radicais e dizendo, não, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu preciso ceifar minha vida. Aliás, eu já falei que vou fazer, eu preciso honrar minha palavra e eu vou fazer mesmo. Pare, calma, 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 calma. Não desista de você. Não é verdade que não tem mais saída, tem saída sim. Não é verdade que a esperança acabou, não acabou não, Jesus é a nossa esperança. Não é verdade que o seu problema não tem solução sim. Para Deus não há causa perdida, para Deus não há vida irrecuperável, para Deus não há casamento que não possa ser consertado, para Deus não há pecado que não possa ser perdoado. Não desista de você, há esperança, há esperança, há esperança. Tem tantas causas, tem tantos motivos. E eu não estou lhe dizendo que o seu problema não é pequeno, eu não estou lhe dizendo que o seu problema não é grave, eu não estou lhe dizendo que você não tem sofrido há tanto tempo, eu não estou lhe dizendo que você já não tem mais qualquer perspectiva de espera no homem, porque você já bateu em tantas portas e só colheu decepções. Eu quero lhe dizer que ainda tem esperança, se você voltar-se para Deus. Para Ele não há causa perdida, não há doença incurável, não há problema insolúvel, não há vida irrecuperável, não há pecado que Ele não perdoe. Então não desista de você. Talvez as pessoas que estão à sua volta tenham atormentado a sua alma. Talvez você tenha se decepcionado com amigos, com parentes, com vizinhos. Talvez você esteja magoado porque alguém lá no seu trabalho fustiga você, atormenta você. Talvez pessoas tenham acusado você de coisas que você nunca fez. Talvez você esteja colhendo também frutos amargos de semeaduras do passado. Mas eu quero lhe dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é nem mesmo quem diz que você é, ou quem você sente que é. Você é quem Deus diz que você é.
Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor para Deus. Você é importante para Deus. Deus ama você. Deus não tem prazer na sua morte, mas em que você se arrependa e se converta e viva e desfrute da vida eterna. Então, ainda que você hoje esteja numa sala escura e parece que não tem nenhuma porta, nenhuma janela por onde entre uma fresta de luz, saiba que Deus está com você e Deus nunca desistiu de você e você não deva desistir da sua própria vida. Bom, para onde você deve ir? A quem você deve recorrer? Quem é o refúgio? Onde está a esperança? Não está dentro de nós. A psicologia de autoajuda diz que você é a sua própria solução. Não, nós não cremos nisso. Não cremos em autoajuda, nós cremos na ajuda do alto. Não cremos que a solução está em você, ela está em Deus. Não cremos que a solução está no tempo, está na eternidade. Não cremos que a solução esteja na terra, está no céu. Recorra àquele que é o refúgio dos refúgios, aquele que é a cidadela, a fortaleza, aquele em quem você pode se abrigar nos seus braços e dos braços de Jesus ninguém pode arrancar você, nem o diabo, nem o mundo, nem as perseguições, nem as tribulações, nem as angústias, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Você poderá então dizer como o apóstolo Paulo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode abrir a sua alma, escancarar o seu coração e abrir os seus lábios e dizer com esperança, como o apóstolo Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A vida é um dom de Deus. Celebre a vida. Desfrute da vida. Não apenas desta vida aqui e agora, que é tão breve, é tão curta, essa é longa e breve ao mesmo tempo, jornada do berço à sepultura, mas o Senhor tem para você vida eterna, vida plena, vida maiúscula, vida superlativa, vida abundante, vida eterna. E agora mesmo você pode tomar posse da vida eterna. Agora mesmo o céu pode descer à terra. Agora mesmo a paz que excede todo entendimento pode inundar o seu coração. Agora mesmo a alegria indizível e cheia de glória pode encher a sua alma. Agora o gozo do céu, da salvação em Cristo pode inundar a sua vida. E a tristeza precisa ir embora. E a angústia precisa ir embora. E a depressão precisa ir embora. Porque o Rei da Glória agora vai morar, habitar no seu coração e trazer para você plena alegria, completa segurança em Cristo Jesus. Não desista de você. Deus tem o melhor. Deus tem perdão para os seus pecados. Deus tem segurança de salvação. Deus tem a oferta da vida eterna. Você pode descansar das suas fadigas, porque o fardo de Cristo é suave e leve. Você pode encontrar descanso para a sua alma. Você pode beber da fonte da água da vida. Você pode ter os rios de água viva fluindo do seu interior. Você pode desfrutar desta vida maiúscula e plena que Jesus Cristo vem agora mesmo oferecer para você. Como é que você faz? Agora mesmo. Onde você está? Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os, deixe-os, e você vai alcançar misericórdia. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. A Bíblia diz que se você crer no Senhor Jesus, você vai ter a vida eterna segura e garantida por Ele, porque dos braços de Jesus ninguém pode arrancar você. Não desista de você. O Senhor tem para você o melhor, a vida. Escolha a vida para que você viva. Deus está colocando diante de você dois caminhos, duas escolhas: a vida e a morte, a salvação e a condenação. Escolha a vida para que você viva, e viva plenamente, abundantemente, desfrutando da vida eterna. Não desista de você.
Deus quer hoje dar-lhe o abraço da reconciliação, o beijo do perdão e celebrar a sua salvação. Eu quero conversar com você hoje sobre um dos temas mais preocupantes da vida, um dos mais importantes da nossa jornada. Eu quero falar sobre batalha espiritual. Nós não vivemos numa estufa, nós não caminhamos em estradas atapetadas, nós não navegamos por mares calmos e tranquilos. A nossa vida não se desenrola num parque de diversões, mas num campo de guerra. Há inimigos terríveis que nos atacam, há perigos externos, há temores internos, e nenhum de nós passa pela vida sem passar por pressões, por seduções, por perigos, por ameaças. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando escreveu a sua carta aos Efésios. E no final desta carta, depois de tratar da obra da salvação, depois de tratar da obra da santificação, depois de trazer orientações acerca da convivência familiar, ele encerra esta rainha das suas epístolas com o tema batalha espiritual. E ele vai trazer para nós instruções da mais alta importância, sem o que nossa vida pode correr gravíssimos riscos. A primeira coisa que Paulo vai nos informar é contra quem nós não lutamos. E ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que o seu problema não é o seu marido, não é a sua mulher, não é o seu sogro, não é a sua sogra, não são seus pais, não são seus filhos, não são seus vizinhos, não são seus parentes, não são seus sócios, não são seus concorrentes. O seu problema não são pessoas. Elas podem até ser instrumentalizadas, usadas, porém, elas não são a fonte do seu problema. Elas são um joguete nas mãos de um inimigo maior, que está nesse sistema, entregue ao maligno, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que você tem 3 inimigos terríveis que atacam você constantemente. É o diabo, é o mundo e a carne. A carne é a nossa natureza pecaminosa, que se inclina para aquilo que é mal. O mundo é o sistema que nos odeia, porque odiou a Cristo, vai continuar também nos odiando, porque odeia Cristo em nós. E o diabo é este elemento espiritual. No universo dos anjos caídos, ele lidera uma série de seres malignos, como principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas esses seres malignos instrumentalizam pessoas, com certeza. Então, se a nossa luta não é contra pessoas, contra quem é a nossa luta? E Paulo vai nos informar no versículo 11 que nós precisamos lidar com as ciladas do diabo. Ele é o líder desta corja maligna. Ele é a mente que está por trás de tantas ideologias, de tantas filosofias, de tantas decisões tomadas nos parlamentos, nos tribunais, leis que oprimem. Ele é a fonte de falsas religiões, falsas doutrinas de demônios. Ele é a fonte da malignidade que está por trás deste mundo que está posto no maligno, diz a Bíblia, deste reino das trevas. Mas também ele pode tantas vezes tentar seduzir para que o homem, na sua fraqueza, possa cair em tentação e transgredir os preceitos divinos. Paulo diz que este inimigo, ele não age sozinho. O diabo não é onipotente, onipresente, onisciente, são atributos exclusivos de Deus. Mas ele não age sozinho. Paulo diz, a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Significa que neste reino das trevas existe uma ordem,
uma hierarquia, um comando. Existem comandados e comandantes. Existem diferenças de poderes. O reino do inimigo não é tão tolo a ponto de não ser organizado. Nas palavras de John Mackay, é a ordem da desordem. E esses seres são invisíveis, porém reais. Eles são malignos, eles são perversos, comandados pelo diabo, que é ladrão, que é assassino, que é o pai da mentira, que é maligno, que é tentador, que é chamado na Bíblia de Apolion, Abaddon, destruidor, representado pela antiga serpente, pelo leão que ruge, por esse ser que veio para roubar, matar e destruir. Nós vivemos num mundo marcado pela ação maligna, de inversão de valores. Um mundo que entrega a violência, desde a vida intrauterina, onde bebês são arrancados do ventre de sua mãe, com barbaridade, com requinte de crueldade, como se uma massa maligna, monstruosa estivesse ali dentro. Nós estamos vendo a guerra e as guerras sangrentas, brutais, desumanas, que massacram, que matam, que deixam um rastro de destruição. Estamos vendo a sociedade invertendo valores morais, aplaudindo aquilo que deveriam ter vergonha, sentindo orgulho daquilo que deveriam se envergonhar profundamente. Nós vemos uma sociedade às avessas, que aplaude o ridículo, que reprova o correto, entregue a uma confusão mental, a uma perversão moral, a uma confusão ideológica e filosófica. Tudo isso porque esses seres malignos que colocam no coração do homem esses desejos e sentimentos, aliado ao ódio do mundo e à natureza pecaminosa da nossa carne, produzem essa sociedade rendida ao pecado, rendida à ditadura do relativismo, que não suporta a verdade, que não aceita absolutos, que não tolera princípios e valores. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra esses seres malignos, que estão por aí sem tirar férias, sem descansar, a todo tempo, a toda hora, em todo lugar, oprimindo, desviando, sugerindo erro, conduzindo ao pecado, levando o homem para longe de Deus, afastando-o do propósito para o qual Deus o criou, o louvor da sua glória. Mas esses inimigos, com certeza, nessa grande batalha espiritual, eles têm estratagemas, eles têm artimanhas, eles têm laços, e Paulo diz, nós devemos ficar atentos contra as ciladas do diabo. Esta palavra cilada, na língua grega, é metodeia, de onde vem a palavra estratagema. O diabo tem armas diferentes para pessoas diferentes, porque ele investiga a vida do ser humano. Ele tenta uns numa área, tenta outros noutra área, tenta outros ainda em outra área. Para uns é o poder, para outros é o orgulho, para outros é o sexo, para outros é o dinheiro, para outros é o prestígio. Ele conhece o calcanhar de Aquiles, ele conhece os pontos vulneráveis. E nós precisamos ficar atentos contra essas ciladas, contra essas armadilhas, contra essas tentações que rodeiam o coração humano. Mas o apóstolo Paulo ainda vai nos falar que nós precisamos vigiar, porque este inimigo é perseverante. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, diz a Bíblia, que Jesus Cristo venceu nos 3 rounds da luta. Jesus estava ali cheio do Espírito Santo, jejuando e certamente orando. E quando o diabo tentou 1, 2, 3 vezes, Jesus o rebateu com firmeza, com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Nós apagamos o dardo inflamado do maligno com o escudo da fé. Apropriamo-nos da palavra de Deus e seguimos o que a palavra de Deus nos orienta. Mas diz Lucas 4 que o diabo deixou até tempo oportuno.
Ele veio com outras armas, com outros estratagemas, usando outros esquemas, usando as multidões, usando a pressão dos adversários, saduceus, fariseus, escribas, usando poderes políticos, tanto o poder político eclesiástico do Sinédrio, quanto o poder político civil de Roma, Pôncio Pilatos, como também Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Ou seja, nós precisamos estar atentos porque o inimigo não descansa, não tem pausa, não tira férias. Ele está o tempo todo, a toda hora, em todo momento, buscando uma oportunidade para nos derrubar. Mas há uma outra artimanha do inimigo, que é a pressão. A pressão. Nós temos que resistir no dia mau. E o que seria o dia mau? Será que existem dias bons e dias maus? Do que o apóstolo Paulo está tratando? Ele está falando de uma guerra. E quando você fala de uma guerra, você fala de estratégias. Quando um comandante está liderando um exército numa batalha, numa conflagração, numa guerra, nem toda hora é hora de atacar. Tem hora de recuar, tem hora de refazer as estratégias, tem hora de reunir melhor as armas e estar com um plano que pareça ao inimigo que você está saindo do campo de luta, ou até recuando. Mas quando o inimigo imagina que não tem mais perigo, vem o ataque frontal, imediato, avassalador. E assim também na batalha espiritual. Às vezes há períodos de folga, de calmaria, de bonança, e parece que o inimigo não vai mais atacar, parece que você está vivendo os dias áureos da sua vida, parece que não tem mais luta, não tem mais prova, não tem mais vale, não tem mais tentação, não tem mais sedução, não tem mais pressão. E quando você menos imagina, vem um ataque frontal, avassalador, devastador. Nós precisamos estar preparados, porque este inimigo não descansa nem dorme. O tempo todo ele está arquitetando, planejando, urdindo, tramando contra nós, o povo de Deus. Mas é importante entender ainda que nessa batalha nós lutamos contra o inimigo que tem limitações, limitação de poder. Ele não pode tocar o povo de Deus, no sentido de que ele não pode arrancar dos braços de Jesus aqueles que estão nas mãos de Jesus. Foi Jesus quem afirmou, lá em João 10, 28 e 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo disse que todos aqueles que o Pai havia lhe dado, nenhum deles ele perdeu, exceto o filho da perdição, porque nunca foi convertido. Judas era um ladrão, ele não era um homem nascido de novo, o coração dele amava o dinheiro, não a Jesus. A palavra de Deus, lá em 1 João 5,13, diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, vós outros que credes no nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, nesta batalha, a luta sim, há vale sim, há enfrentamento sim, mas não derrota. A vitória final do povo de Deus está assegurada. A vitória do povo de Deus está garantida. Temos luta e precisamos vigiar. E precisamos saber que o inimigo tem estratagemas diferentes, ciladas diferentes, que ele persevera nessas batalhas, mudando de estratagemas, que ele age por pressão, mas precisamos estar firmes, numa vida de oração, numa vida cheia do Espírito Santo, de total dependência de Deus. Então, Paulo agora vai começar a tratar conosco do que nós precisamos para enfrentar essa luta. E já no versículo 10 de Efésios 6, ele fala do revestimento do poder, a capacitação do poder. Nós não temos condições de enfrentar essa luta fiados em nós mesmos, escorados no bordão da autoconfiança. Nossa força é pequena e nós não podemos enfrentar esse inimigo de cara limpa. O apóstolo Paulo diz que precisamos de armas não carnais, mas armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Nós não podemos vencer o inimigo com as nossas próprias armas,
com a nossa própria estratégia, com a nossa própria capacidade, com o nosso próprio poder. Mas se formos revestidos com o poder do Espírito Santo, nós vamos sim sujeitar-nos a Deus e resistir o maligno, e ele fugirá de nós. Com o poder do Espírito Santo, nós avançaremos, pregando o Evangelho, invadindo as portas do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E essa ideia aqui não é que o diabo, com as portas do inferno, estejam avançando, não. É a igreja que avança contra essas portas. É o valente que é amarrado por aquele que é mais valente, o Senhor Jesus Cristo, e a sua casa é saqueada. Nós estamos numa empreitada vitoriosa. Nós seguimos a liderança daquele que é o capitão invicto em todas as batalhas, o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que veio vencendo e para vencer. A história não caminha para um desastre, a história não caminha para um final inglório, infeliz, sombrio, de uma derrota fatídica. Não, a história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E o fim já está determinado, e a história já está determinada. É Cristo e a sua igreja que vão vencer retumbantemente. Jesus voltará com grande poder e glória, diz a Bíblia, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai estabelecer o seu reino de glória, entregar este reino de glória ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos, e nós estaremos com ele, reinando com ele pelos séculos eternos. Mas mais, Paulo diz que nós precisamos de toda a armadura de Deus. É claro que Paulo está falando de uma linguagem bélica, de guerra, de batalha, de luta espiritual. E nós precisamos, com certeza, do capacete da salvação. Guardar a nossa mente com esta verdade bendita de que fomos salvos pela graça. Não é mérito, não é uma conquista das obras, não se compra com dinheiro, não se merece a salvação. A salvação é dada gratuitamente a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós precisamos desse capacete da salvação, estarmos seguros, firmes nesta graça bendita que um dia nos alcançou, que um dia nos transformou, que um dia nos deu um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, nos deu a garantia e a certeza da vida eterna. Precisamos também, diz a Bíblia, do escudo da fé. Aquele escudo que protege todo o corpo. Quando os dardos do maligno vêm, colocando dúvidas, incertezas, nós colocamos esse escudo na frente, dizendo: eu creio em Deus, eu fui salvo pela graça, Jesus Cristo me alcançou, eu pertenço à família de Deus, eu sou membro da família de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E essas verdades vão saltando a sua mente, vão enchendo o seu coração, vão trazendo alegria para a sua alma, e você então apagará todos os dardos inflamados do maligno que tentam lançar dúvida no seu coração. Precisamos também, diz a Bíblia, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você resiste ao diabo com a palavra de Deus. Foi o que Jesus Cristo fez. E aquilo que o Mestre nos ensinou, nós devemos seguir as mesmas pegadas. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando o diabo cita a Bíblia, citou a Bíblia para Jesus, na sua segunda tentação, levando ao pináculo do templo, sugerindo para lançar-se dali para baixo, porque, e ele cita o Salmo 91, que está escrito a teu respeito, dará ordem aos teus anjos para que não tropece alguma pedra. Ele omite parte do texto, porque o diabo é um péssimo exegeta, ele é um falso hermeneuta, ele é um falso intérprete das Escrituras. Ele usa a Bíblia para tentar e não para confortar, para edificar, para esclarecer. E a Bíblia na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque ele nunca cita a Bíblia corretamente. Foi assim lá no Éden, foi assim lá no deserto da tentação de Jesus. Ele tenta desviar as pessoas do caminho, citando incorretamente as Escrituras, acrescentando algo ou tirando algo das Escrituras. E a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, inspirada, a palavra viva e poderosa do Deus Todo-Poderoso.
e com essa espada do Espírito, nós vamos ter arma de ataque e de defesa e venceremos essas tentações tão perigosas, tão sutis do inimigo. Precisamos também dos calçados do Evangelho da Paz. O soldado precisava caminhar por lugares escorregadios e perigosos, ele tinha que ter um sapato, uma sandália, uma bota preparada e pronta para os grandes embates dessa caminhada, às vezes tão difícil. Nós temos o Evangelho da Paz, é o Evangelho da Graça, é a boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Você estando firmado no Evangelho, você caminha por lugares perigosos, escorregadios e permanece firme na graça do Senhor. Então Paulo conclui este assunto, mostrando que nós precisamos de toda oração, em todo o tempo, orando por todos os santos, orando no Espírito Santo de Deus. Essa é uma batalha que se vence de joelhos. Não é a bravura ou a bravata humana. Não é a força nem a estratégia humana. Não são as armas nem a metodologia humana. É o poder que vem de Deus, que emana do céu. E o poder se recebe por meio da oração. Quando você ora, Deus manifesta o poder dele na sua vida. Não que a oração seja poderosa, não o é. Poderoso é Deus que responde à oração. Mas quando você ora, você une a fraqueza humana à onipotência divina. Você conecta o altar da terra com o trono do céu. E com Deus somos mais que vencedores. Porque Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe sua vida. Que você viva uma vida cristã vitoriosa. E que você esteja pertinho do Senhor. E que o Senhor segure firme a sua mão. Conduza você com o seu conselho eterno. Até receber você na glória. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Que Deus conceda a você uma vida vitoriosa. Porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Eu quero conversar com você hoje sobre uma das pessoas mais importantes da história, uma das pessoas mais emblemáticas da Bíblia, uma das pessoas mais influentes na história do povo de Deus. Um homem que aparece repentinamente como um meteoro, um homem que confronta os poderes do mal, um homem que resiste às maiores autoridades do seu tempo, trazendo da parte de Deus uma mensagem de alerta e de juízo. Refiro-me ao profeta Elias. Quero apresentar a você, neste momento, este homem que é um tipo de Moisés, do período dos profetas, também um tipo de Cristo, um homem que impactou a sua nação. Quem é este homem? A Bíblia nos informa que ele é tesbita dos moradores de Gileade. Isso retrata para nós que ele viveu nesta região da Transjordânia, hoje chamaríamos de Jordânia, essa cordilheira de montanhas de Gileade, de um local desconhecido, Tisbé. Quando você vai para o mapa, você não encontra Tisbé. Alguns acham que até mesmo esse local não pode ser claramente reconhecido. Portanto, este homem é um homem desconhecido, de uma terra desconhecida, de uma família desconhecida. Ele não vem de uma família rica, não procede de uma escola de profetas, não vem de uma família sacerdotal. Entretanto, este homem foi levantado por Deus. E levantado por Deus para confrontar sua nação, o rei, até mesmo os profetas da iniquidade, os profetas de Baal. Este Elias é boca de Deus. Ele se levanta diante do rei de Israel, porque primeiro ele se prostrou diante do rei dos reis. Diz a Bíblia, lá em Tiago 5,16, que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E quando Tiago vai ilustrar o que significa isso, ele faz referência a Elias. Diz que Elias era homem semelhante a nós, mas orou com instância para não chover e não choveu, orou novamente e Deus deu chuva sobre a terra. Então, no tempo oportuno de Deus
depois que a sua nação estava rendida à idolatria, passando o período mais crítico da sua história do ponto de vista político, moral e espiritual. Porque desde a morte de Salomão em 931 a.C., com a divisão do reino, as 10 tribos do norte que seguiram a liderança cismática de Jeroboão I mergulharam num caudal de idolatria, de apostasia religiosa. Já tinham passado pelo poder Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, e agora estava no poder Acabe, batizado de o pior rei de Israel. Se não bastasse essa biografia tão sombria, ele casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, lá de Sidom, adoradora de Baal, pronta a levar a causa de Baal às últimas consequências em Israel. E ela não só veio para Israel, como primeira dama, mas ela impõe em Israel o culto a Baal, à força da baioneta e da espada. Se não bastasse isso, ela persegue e mata os profetas de Deus. Ela, na verdade, comanda o reino, porque Acabe é um homem fraco, frouxo, sem estrutura granítica. Quem comanda é ela, quem dá as ordens é ela, quem patrocina a maldade é ela. E ele é um rei que não tem estrutura emocional nem sequer espiritual para assumir a liderança do seu reino. Então a sua mulher perverte Israel, patrocina os males mais horríveis em Israel, e agora Deus levanta Elias, não um partido político, não um novo segmento religioso, levanta um homem semelhante a nós, para ir ao palácio, para enfrentar a carranca do rei, a fúria da rainha, para encarar as hostes do mal, cara a cara, e declarar ao rei Acabe o seguinte: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, nem chuva nem orvalho haverá em Israel destes anos. Por que ele está trazendo essa palavra de juízo? Deus havia alertado lá na aliança de que se o povo se voltasse para os ídolos e abandonasse ao Senhor, uma das maldições da aliança era a seca. E naquela conjuntura agropastoril, a seca representava o colapso da economia, a fome, a pobreza extrema. E Elias está fazendo isso, porque Baal era considerado o patrono da prosperidade. Era considerado o Deus das chuvas, dos trovões, da provisão, da riqueza. De tal forma que quando se colhiam os frutos da terra, ou quando se tinha a cria das ovelhas lá no campo, atribuía-se a Baal este benefício. Então Deus está aqui quebrando a espinha dorsal de Baal. Deus está quebrando a autoridade de Baal. Deus está demonstrando através do profeta Elias que Baal é um ídolo vão, que não tem poder, que não tem qualquer controle da natureza, que quem dirige a natureza é Deus. E então Elias comparece diante do rei Acabe, lá no seu palácio, para trazer esta mensagem de juízo, de condenação da idolatria, mostrando que os céus fecharão as suas comportas. Nenhuma gota de orvalho vai cair para refrescar a terra ressequida, de tal maneira que nos próximos 3 anos e meio vai prevalecer a fome, a pobreza, a miséria, e vai demonstrar para toda a nação que Baal não tem qualquer poder. Feito isso, diz a Bíblia, que Deus agora dá uma ordem para Elias para sair da presença de Acabe, do palácio, e se esconder junto à fonte de Querite, fronteira ao Jordão. Ali havia um ribeiro quase secando, um filete d'água. E Deus ordena aos corvos que levem para Elias nesse esconderijo pão e carne 2 vezes por dia. E Elias bebia da torrente.
E Deus então tira o seu profeta dos holofotes, e ao tirar o seu profeta dos holofotes, Deus está tirando a sua própria palavra, porque Elias é boca de Deus. E não há certamente nenhum juízo mais severo para uma pessoa, para uma família, para uma igreja, para uma nação, do que Deus retirar-se e retirar a sua palavra. Onde não tem palavra de Deus, gera certamente aí o juízo, a condenação, a apostasia, a crise. Mas por que Deus tira Elias para um esconderijo, para o deserto? Primeiramente porque Elias haveria de ser persona non grata do reino, a pessoa mais odiada pelo rei Acabe, que o considera um perturbador de Israel e um inimigo pessoal. No capítulo 18, versículo 10 de 1 Reis, somos informados que Elias é procurado, vivo ou morto, em todo o território de Israel e nas nações vizinhas. Deus então poupa, livra, protege e esconde o seu profeta da fúria do rei Acabe. Mas mais do que isso, Deus manda o profeta Elias para o deserto, para Querite, porque ali Deus haveria de trabalhar nele antes de trabalhar através dele. O deserto não nos promove, nos humilha. O deserto não acende as luzes da ribalta, apaga as luzes. O deserto nos tira da popularidade para a solidão, da popularidade para o anonimato. Isso porque Deus é o Deus da popularidade e é o Deus do anonimato. É o Deus da multidão e é o Deus da solidão. É o Deus que tira o seu profeta do meio das luzes para enviá-lo à escuridão de um deserto, onde ele estava escondido. Isso porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. A vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Mas em segundo lugar, Deus manda Elias para lá porque Elias tinha que aprender na escola do deserto, que é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes, como treinou Moisés, como treinou Elias, como treinou o próprio Senhor Jesus, ensinando-o a depender mais do provedor do que da provisão. E Deus, para sustentar Elias, usa os corvos, que de acordo com a lei levítica eram aves impuras e abomináveis. Deus quebra os protocolos e é necessário que o seu profeta se humilhe, porque são corvos que estão levando para ele pão e carne. E ele poderia dizer, mas isso aí eu não vou aceitar, eu não posso comer esse pão, porque os corvos são animais impuros, essa comida vai ficar impura. Deus está mostrando ao seu profeta que ele tem o controle de toda a natureza. Elias precisou depender de Deus, muito mais do que dos recursos de Deus. Então, conforme 1 Reis 17, versículo 7, aquele ribeiro que abastecia Elias seca, porque ele tinha orado para não chover, e durante 3 anos e meio não chove, e a consequência da seca é que as fontes vão secando, os poços vão escoando e secando, os ribeiros vão secando, e a morte vai mostrando a sua carranca. Agora Elias não tem mais água para beber. Mas eu quero lhe dizer que quando a sua fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, os mananciais de Deus, a despensa de Deus, os celeiros de Deus continuam cheios. Quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir e Deus sabe o que você precisa fazer. Agora, então, Deus, conforme 1 Reis 17:8, chega para Elias e diz, agora você vai sair daqui do esconderijo e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te lá um tempo, e ordenei uma mulher viúva que te dê comida. É como se Deus estivesse matriculando Elias agora no estágio mais avançado do treinamento. Ele que estivera no deserto, escondido, agora haveria de ser jogado na fornalha. A palavra Sarepta significa refinar, purificar, traz a ideia de fornalha, cadinho, fogo, depurador.
É como se Deus agora fosse moldar, amolecer Elias, para que ele pudesse ser moldado para o projeto de Deus. É curioso que Sarepta é lugar de prova, e Deus diz, você vai para lá e vai demorar lá. Nós não gostamos de demorar na prova. Queremos passar por ela com a velocidade da luz. Não queremos que esta prova demore tanto tempo, pois é isso que Deus está dizendo para você. Eu vou botar você na fornalha e esse fogo não vai deixar de arder, a não ser depois de muito tempo. O que é curioso é porque que Deus manda Elias para Sidom, em Sarepta, que pertence a Sidom. Sarepta era uma vila de Sidom. O que acontece é que Sidom é a terra de Jezabel. Sidom é a sede de Etbaal, o pai de Jezabel. Sidom é o centro nevrálgico, é o quartel-general do culto a Baal. Agora Deus está tirando Elias para mandá-lo para o centro nevrálgico da adoração a Baal, onde Baal era a divindade oficial. Elias deveria encarar essa divindade pagã lá no seu território. Deus reveste o seu profeta então de graça e poder. Mas é curioso, é que parece que não faz tanto sentido você afirmar que uma viúva que está pobre, sem comida em casa, com a despensa vazia, com a panela vazia, Deus dizer, olha, é essa mulher, é exatamente essa viúva que vai sustentar você. É preciso ter fé, é preciso ter confiança de que Deus está no controle disso, porque nós não andamos por lógica, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. E Elias, depois de uma jornada de 150 quilômetros, assolado pela seca, atormentado pelo calor, angustiado pela sede torturante, ele chega no território de Baal, para uma viúva gentílica, naquela mesma cidade que, muito tempo depois, 7 séculos depois, Jesus vai também a Sidom. E lá tem uma mulher que tem uma filha endemoniada. E essa mulher clama a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus não a escuta. E os discípulos dizem: Jesus, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. E Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e entregá-los e dá-los aos cachorrinhos. E esta mulher diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olha para essa mulher gentil que diz: grande é a tua fé, seja feita conforme a tua vontade. E a filha dela ficou curada. É na mesma cidade desta viúva de Sarepta, é em Sidom. Também com o coração angustiado. E quando Elias encontra essa viúva e pede um jarro d'água, e ela vai pegar a água para o profeta, Elias diz: traz também um bolo. Ela disse: bom, eu estava catando alguns cavacos para fazer a última refeição, para mim e para o meu filho, e terminada essa refeição nós vamos morrer, porque acabou a farinha na panela, acabou o azeite na botija. Elias então ordena essa mulher a trazer primeiro para ele, e depois então para ela e para o filho, porque não faltaria mais azeite na sua botija, não faltaria mais farinha na sua panela, até a chuva chegar. E aquela mulher experimenta o milagre de Deus em sua cozinha. Toda vez que ele ia fazer a refeição, olhava na vasilha, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Deus é o Deus que multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que nos dá o pão de cada dia. Ele é o Deus que cuida de nós a todo momento, em toda circunstância. Mas, ao mesmo tempo, na casa que acontece esse extraordinário milagre, também acontece uma tragédia, porque o filho único dessa viúva adoece e morre. E na cabeça dessa mulher, Elias está lá para revelar o pecado dela, trazer à tona os erros dela, para matar o filho dela. E ela culpa Elias pela tragédia. Elias não se defende. Ao contrário, ele pega o menino,
Leva para o seu quarto, deita-o na sua cama, estende-se sobre ele, e ele luta com Deus em favor do menino, clamando a Deus para retornar a alma do menino ao corpo dele, que jazia sem vida, fazendo um pedido inédito para Deus. E Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o autor da vida, ressuscita o menino, fazendo uma obra tão extraordinária. E Elias então retorna com o filho vivo nos braços e diz para aquela mãe aflita e angustiada: eis aí, o teu filho vive. E esta mãe, grata, feliz, diante desse milagre tão extraordinário, inédito, reconhece o valor de Elias e dá o seu testemunho. Agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Penso que este é um dos títulos mais lindos, mais nobres e talvez mais raros. Homem de Deus. Agora eu sei que tu és homem de Deus. Há muitos homens com títulos, com influência, com poder nas mãos, mas parece-nos que escasseiam os homens de Deus. Mas ela diz mais: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Porque nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Alguém chega e prega a verdade, os corações permanecem endurecidos. Outro chega e prega a mesma verdade, os corações se derretem. E por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Elias é boca de Deus. Elias é um homem de oração. Ele ora para não chover e não chove. Ele ora e a farinha se multiplica na panela e o azeite na botija. Ele ora e o menino morto ressuscita. Ele ora e o fogo cai do céu. Ele ora e as torrentes voltam a descer. Ele tem intimidade com Deus, ele anda na presença de Deus, ele é boca de Deus, a palavra de Deus na sua boca é verdade. Hoje nós precisamos de novos Elias, porque vivemos também uma crise medonha, uma crise que assola os palácios, as cortes, os parlamentos, o comércio internacional, as relações internacionais. Vivemos uma crise medonha do ponto de vista da ética no trato das coisas públicas. Vivemos também uma crise de perseguição atroz, perseguição religiosa, de cristofobia, mundo afora. Precisamos de novos Elias. De homens que não temam nada a não ser o pecado, que não amem ninguém mais do que o próprio Deus. Homens que sejam prontos a viver e a morrer por esta causa. Homens que não negociam a verdade, homens que não transigem com os absolutos de Deus, homens que sejam boca de Deus em nossa geração. Talvez hoje uma pergunta seria tão oportuna e necessária: onde estão os Elias de Deus? Que Deus levante novos Elias nesta geração, que você e eu sejamos os Elias de Deus para o nosso tempo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.